ela vai e ela prospera para onde o Senhor enviar. Aqui está corações sedentos de aprender de ti, Pai. Corações sedentos por cura, por alegria, Pai, descida do céu. Do teu filho, abençoa o teu filho, Senhor. Abre a boca dele, Pai, e enche, porque a tua palavra diz: abre a tua boca e daí encherei. Enche a boca do teu filho, Pai. Derrama do maná, Senhor, para nos alimentar esta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, usa o teu filho como um vaso de honra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória. Amém. Boa noite. Peço cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Estar aqui adorando a Ele, que Deus tenha abençoado a vida da Nossa Senhora, dentro da igreja, em nome de Jesus. Nessa noite, peço à igreja, os irmãos já estão de pé, que abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante, da palavra do Senhor que você tem para nós nessa noite. Deus abençoe a vida da igreja, em nome de Jesus. Josué 24, versículo 14 e o 15. Em nome de Jesus. A igreja achou? Josué 4, 14, que diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvas, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outro Deus. Amém. Só até que a igreja possa citar, em nome de Jesus. Nós sabemos que nós estamos aqui por um motivo, por causa de Jesus que nos trouxe até aqui. Nós sabemos que o propósito de Deus para a humanidade é salvar o homem da condenação eterna, né? E nós estamos aqui hoje porque estamos livres dessa condenação eterna, porque nós encontramos a vida que se chama Jesus. Por isso nós estamos aqui, porque saímos da condenação para a vida e estamos aguardando a vida, que é a volta de Jesus para nos buscar. E a qualquer momento Ele pode voltar para nos buscar. Por isso que temos que estar firmes na presença dEle, para que no grande dia do Senhor nós nos encontremos com Ele nos ares, adorando a Ele em espírito e em verdade, diante da presença dEle no céu, ao lado do Senhor Jesus. Essa é a maior promessa que a igreja tem, e a promessa que nós aguardamos, que é a volta do Filho de Deus. Nós vamos ver que nessa palavra aqui, eu estou lendo Josué. Nós sabemos que Josué foi um jovem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel até a terra prometida, Canaã. E nós vamos ver que Josué foi separado por Deus ainda antes de guiar aquele povo, antes de ele ser o chefe daquele povo, o povo de Israel.
da tribo de Israel, dos povos de Israel ali, Deus já tinha escolhido ele quando Moisés ainda era vivo. Deus tinha falado para Moisés lá atrás: olha, separa Josué, porque ele guiará o meu povo após a ti. Nós vemos, irmãos, que antes de Josué exercer a função dele de guiar aquele povo, o Senhor já tinha separado ele para o povo. E igual nós vemos, irmãos, igualmente a nós que estamos aqui nessa noite, hoje nós servimos ao Senhor, mas Ele já não tinha nos separado para servir a Ele, por isso que estamos aqui nessa noite. Quando foi que o Senhor nos separou para servir a Ele? Foi quando Ele enviou Jesus para nos salvar da condenação eterna. Ele já nos separou para que hoje eu e você estivéssemos aqui servindo a Ele na presença dEle. Antes que nós estivéssemos aqui, o Senhor já tinha nos escolhido através de Jesus. Jesus morreu por morte de cruz, para que eu e você fomos eleitos povo sacerdócio real, nação eleita para estarmos na presença do Senhor. E hoje estamos aqui, irmão, adorando a Ele, porque antes o Senhor já tinha nos escolhido através de Jesus, o sacrifício da cruz. Por isso que estamos aqui, para adorar a Ele. Por isso que nós servimos a Ele. Porque antes de nós escolhermos a Ele, já tinha nos escolhido. Não foi você que aceitou a Jesus, foi Ele que te aceitou. Não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele que escolheu a você e a nós para estarmos aqui nessa noite. Ainda antes que houvesse dia, como a palavra dele diz, Ele já existia, Ele já tinha nos escolhido. Ainda antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha te separado para a obra dele. Ele já tinha te separado para adorar Ele. Ele já tinha te separado para servir a Ele e estar na presença dele. Não foi de hoje que você serve a Jesus, mas lá atrás Ele já tinha escolhido. E nós vamos ver, irmãos, que Josué, quando foi escolhido para guiar o povo de Deus, Deus deu uma orientação a ele e disse: olha, Josué, o meu servo Moisés está morto. Levanta agora e guia esse povo até a terra que eu tenho prometido a ele, a terra de Canaã. E nós vamos ver, irmão, que Deus deu uma instrução a Josué. E qual foi? Lá no capítulo 1, nós vemos Deus falando para Josué: olha, Josué, você vai guiar esse povo, mas só tem uma instrução. Você só vai conseguir se você guardar a minha palavra. Irmão, qual é o segredo de não perder a nossa fé? É guardar a palavra de Deus no nosso coração. Qual é o segredo de eu e você resistir ao dia mal? É guardar a palavra de Deus no nosso coração. Qual é o segredo de eu e você não desistir, não desapegar, não desfalecer, não endurecer? É guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Se você guardar a palavra, você está na palavra. E se você estiver na palavra, a palavra é vida. E se a palavra é vida, você está vivo diante de Jesus. E se Jesus é a palavra, Jesus está com você na sua caminhada, irmãos. Ele é a palavra. Nós vamos ver que lá em João, no primeiro capítulo, ele começa dizendo: Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele era a palavra. Ele só era a palavra, mas a palavra se tornou carne e habitou nos homens. O que é que João está falando ali sobre Jesus? Ele era a palavra, Ele se tornou carne, habitou no nosso meio e ainda habita e está voltando para nos buscar. Nós vamos ver, irmãos, que Deus deu a instrução a Josué para ele guiar aquele povo através de quem? Da palavra e dos mandamentos do Senhor. Porque, irmão, Josué estava prestes a guiar uma nação rumo a uma terra prometida, rumo a Canaã, uma terra que era uma promessa do povo de Deus. Só que, irmão, para o povo chegar naquela terra, eles só conseguiriam chegar se eles ouvissem os mandamentos e cumprissem a palavra do Senhor. Irmãos, naquele tempo era uma terra vista. Hoje a terra que eu e vocês esperamos é uma terra
Jerusalém. A morada do cristão não é aqui na terra, mas é no céu. O seu lugar não é aqui, mas é no céu, irmão. O seu dono não pertence a essa terra, mas pertence ao céu. E é Jesus de Nazaré. Guarde a palavra para que você não desfaleça na nossa caminhada. Jesus está voltando, os dias são maus. Mas se eu e você guardar a palavra, nós obteremos a salvação através de Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que o segredo que Deus tinha dado a Josué para guiar aquele povo e o povo vencer era guardar a palavra. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Só tem um jeito, irmãos, de aguardar a volta de Jesus, é guardar a palavra no nosso coração. Vai ter dia difícil, vai ter dias maus, mas se você guardar os ensinamentos do Senhor, nada pode atrapalhar a sua caminhada até o céu, porque você não está servindo a homens, mas sim ao Senhor dos Exércitos. Você não está servindo a homens, mas a Jesus de Nazaré. Isso é um segredo, onde você herdar a terra prometida, é guardar a palavra no seu coração, é guardar os ensinamentos de Jesus. Nós estamos vivendo dias maus, mas se nesse dia nós guardarmos a palavra, nada vai atrapalhar nós herdar a salvação que está em Jesus. O segredo é guardar a palavra. E nós vamos ver, irmãos, que lá no Novo Testamento, um jovem chamado Timóteo, instruído pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver que Paulo sempre falava a Timóteo. Nós vamos ver que lá em 2 Timóteo, Paulo diz para ele: olha, Timóteo, nos últimos dias serão dias trabalhosos, onde haverá homens amando de si mesmo, negadores da doutrina, que não cumprem o que falam, que vivem os seus desejos, mas tu fortifica-se em Cristo Jesus. Irmão, a sua força não está no homem, mas a sua força está em Deus. Se você, irmãos, se fortificar em Jesus, nada vai atrapalhar a tua comunhão com Ele, nada vai atrapalhar a tua busca a Ele. Fortifique em Jesus, porque os dias são maus. Jesus está voltando, mas a mensagem é a mesma. Esteja em Jesus, esteja na palavra dele, nenhum mal vai atrapalhar a sua caminhada. Nós vemos, irmãos, que Paulo ensinava a Timóteo que haveria dias difíceis, que homens iam rejeitar os ensinamentos de Jesus. Mas Paulo sempre advertiu Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, por mais que tenha tempo difícil, por mais que se levantem falsos mestres, falsos doutores, que neguem a sã doutrina, não seja como ele. Antes, Timóteo, a tua esperança esteja naquele que te chamou. Irmão, fortifique em Jesus. Maior é aquele que te chamou para a boa obra. Quem te salvou foi Jesus de Nazaré. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Vai haver pessoas que vão se amando de si mesmo. Vai ter pessoas que vão negar a palavra. Vai ter pessoas que vão desistir de Jesus. Vai ter pessoas que não vão aceitar a sã doutrina. Mas permaneça naquele que te chamou, Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Não seja como os que negam a doutrina, mas aguarde a volta de Jesus, porque Ele está voltando para te buscar. Irmãos, o que nós vamos mais ver hoje é pessoas negando a Jesus, desistindo de Jesus, amando a si mesmo e negando o Salvador. Mas assim como Paulo falou para Timóteo, Jesus fala para nós aqui nessa noite: fortifica-se na graça que há em Jesus. Sabe o que Paulo queria dizer para a igreja? Para a igreja não, para Timóteo. Era Paulo queria dizer para Timóteo: olha, Timóteo, vai ter dificuldade, vai ter pessoas que vão negar a palavra, vai ter pessoas que vão rejeitar os ensinamentos, mas fique naquele que te chamou,
Era Paulo falando para Timóteo, quando Jesus falando para nós nessa noite: olha, igreja, vai ter perseguição, vai ter lutas, vai ter provação, vai ter pessoas que vai querer te desanimar, mas não desanime, porque quem te chamou foi Jesus, quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Não desista da caminhada, busque a palavra, se fortifique na palavra, porque Jesus está voltando para te salvar. O alvo da igreja é Jesus de Nazaré. O seu alvo é Jesus, irmão. Paulo sempre instruiu a Timóteo a viver a palavra e guardar os ensinamentos. Quando Deus chama a Josué, o que é que Deus falou a Josué? Você quer ir bem? Você quer ser bem sucedido na terra? Medite na minha palavra, dia e noite. O segredo, irmão, de você não desistir, sabe qual é? Medita na palavra, viva a palavra, cumpra a palavra, prega como a irmã dele falou aqui, prega a palavra de Jesus, medite na palavra, irmãos. O segredo da igreja nessa articulação desse mundo e do século presente é estar na palavra do Senhor. Porque muitos têm desistido, porque têm desistido da palavra. Irmão, se um cristão desistir disso aqui que eu estou segurando na mão, ele perdeu a fé, ele perdeu Jesus. Se um cristão desistir, irmão, disso aqui que você está vendo aqui na minha mão, ele desistiu de tudo. Mas você foi chamado assim como Timóteo, fortifica em Cristo. Quem te fortifica não é homem, mas é Jesus de Nazaré. É Jesus que te levanta, é Jesus que te sustenta, é Jesus que te coloca de pé. Se nós estamos aqui nessa noite é por causa de alguém, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Por isso que nós estamos aqui. Nós vamos ver lá também em Hebreus 12, muito conhecido da igreja, onde Paulo escreve aos Hebreus e fala sobre estar com os olhos em Cristo, o autor e consumador da vossa fé. O autor da sua fé é Jesus. Quando é que ele foi o autor? Quando ele se entregou na cruz por você. Consumador da vossa fé. Quando é que ele vai consumar a sua fé? Quando ele voltar na sua vida e você ir para o lar, que é o seu lugar, Nova Jerusalém. Jesus é o autor e consumador da tua fé, irmão. Jesus é o autor e consumador da tua fé, irmão. Jesus é o autor e consumador da tua fé, igreja. Você não está aqui por homem, mas foi pelo sacrifício de Jesus. Você não serve a homem, mas você serve a Jesus. Quem te sustenta é Jesus. Quem te fortalece é Jesus. Quem te coloca de pé é Jesus. Quem vai voltar para quem buscar é Jesus de Nazaré. Essa é a herança da igreja. Essa é a herança que nós aguardamos, irmão. É a volta de Jesus. Nós vamos ver que Deus, irmãos, Ele tem um zelo pela sua palavra. O Senhor, Ele tem um cuidado, irmãos, pela palavra dEle. Se o Senhor falar algo para você, irmão, aguarde que vai cumprir, porque Ele não mente. Ele não mente. Eu gosto sempre de mencionar sobre Jeremias. Quando Deus chama ele, irmão, Deus vai chamar Jeremias fica sem sair pensando, o que é que eu vou fazer? Aí Deus diz, eu vou mostrar para esse jovem. Eu vou mostrar para ele, eu vou provar que o que eu mostro e o que eu falo, eu compro. Jeremias, o que é que tu está vendo? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro, viste bem, porque eu velo e zelo pela minha palavra. Era Deus dizendo, olha, Jeremias, o que eu te mostrar é o que eu vou fazer. O que eu falar é o que eu vou cumprir, porque eu não minto, a minha palavra não volta atrás. Se eu prometer bênção, você vai receber a bênção. Se eu prometer maldição, vai vir a maldição. Mas aquilo que eu falo, cumpre aqui na terra.
terra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O que Jesus te prometeu está de pé, irmã. O que Jesus te prometeu está de pé, igreja. E a maior promessa que Ele fez a mim e a você foi: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar. Essa é a promessa que a igreja aguarda de Jesus. Que Ele fala, Ele cumpre, Ele vai cumprir na sua vida. Aí nós vamos ver que aqui, no capítulo 24, Josué escreve as recordações dele do povo e de Deus para o povo de Israel, no meio do deserto. E nós vamos ver que Deus fala a Josué no capítulo 24, e o versículo 14. O Senhor fala para Josué, e Josué escreve dizendo assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Irmão, não tem como servir ao Senhor sem temer a Ele. O que é temer a Deus, irmão? É temer de Deus, não, é ter respeito a Ele. Aí Josué escreve aqui dizendo: olha, Israel, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Irmãos, nós não podemos servir ao Senhor de duas formas, ou de dois jeitos, não. Ou nós somos servos, ou não somos servos. Quando nós servimos ao Senhor, temos que servir a Ele com sinceridade e verdade. Ser fiel ao Senhor, aonde você for, temos que ser fiel ao nosso Deus. E nós vamos ver, irmãos, que Deus está falando aqui para Josué. E Josué escrevendo para o povo dizendo: olha, Israel, vocês têm que servir ao Senhor. Vocês têm que servir ao Senhor com sinceridade, com verdade e temer ao Senhor. Irmão, se tem alguém que nós temos que ser sinceros com o nosso Deus, por mais que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel na nossa vida. O louvor que as irmãs louvaram aqui: Tu és fiel, Senhor. Como Ele é fiel na nossa vida, irmão. Somos falhos, mas Ele é fiel. Não merecemos, mas Ele dá a sua presença a nós. Somos falhos, somos pecadores, mas Jesus nos renova, Jesus nos levanta, Jesus nos fortalece, irmão. Por mais que eu e você sejamos falhos, mas Ele permanece fiel na nossa vida. E nós vamos ver, irmãos, que Josué está escrevendo aqui, ó, a renovação da aliança. Era Deus renovando a aliança dele com o povo de Israel. E dizendo para o povo de Israel: olha, Israel, eu estou renovando a minha aliança comigo, com vocês. Se vocês forem fiel a mim, ou mesmo não sendo, eu permanecerei fiel, porque eu sou verdadeiro. E era Deus dizendo para Israel: assim como vocês têm temor, como eu tenho temor, sejam tementes a mim. Assim como eu sou sincero com vocês, sejam sinceros a mim. Assim como eu sou verdadeiro com vocês, sejam verdadeiros comigo. O povo foi fiel com Deus, irmãos? Não. Mas ele deixou de ser fiel? Também ele permaneceu até hoje. Eu e você somos falhos, mas ele é fiel. Eu e você não podemos, mas Ele pode. Através de Jesus, eu e você podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece mais? Jesus. Você é vencedor, você pode todas as coisas, porque você serve a um Deus que Ele é fiel na tua vida. Aí, irmão, nós vemos que ele fala aqui, ó, para Israel, Josué escrevendo o que Deus estava dizendo: temam ao Senhor, sirvam a Ele com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais além do rio,
e no Egito e servir ao Senhor. Olha o que Deus está dizendo, irmão, aqui para o povo de Israel, falando para eles: olha, não seja como o pai de vocês que estava no Egito, que serviam a outros deuses, porque os deuses deles não podem fazer nada, mas eu posso fazer todas as coisas. Nós temos um Deus vivo, glorifica Ele nessa noite. Você serve ao Deus vivo, um Deus de fogo, um Deus que dá resposta, um Deus que me guarda, um Deus que me livra, um Deus que me sustenta, um Deus que me cura, um Deus que te levanta, o Deus que você serve é o Deus que cuida da tua vida, é o Deus que te coloca de pé, é o Deus que te sustenta na presença dEle, é o Deus que quando você busca Ele te responde, é o Deus que quando você chora Ele te consola. O Deus de Israel é o Deus vivo na terra. Você serve ao Deus vivo. Aí Deus fala para ele: olha, retirem os deuses que seus pais serviram no Egito e venham para mim. É Deus falando para eles: olha, os deuses do Egito não podem fazer nada para vocês, mas eu fiz todas as coisas. Aí, irmão, olha o que Deus fala aqui, ó, para você ver como era, como Deus era pela sua palavra. Aí ele fala: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Aí ele fala aqui, ó, escolha hoje a quem sirva. Irmão, algumas pessoas pregam por aí que Deus te amarra, que Deus segura você. Ele não é, Ele não faz isso, pode ter certeza. Deus deu livre a vida ao homem para ele escolher o que ele quiser. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. No versículo 14 ele estava falando assim: olha, guarde o meu mandamento, me sigam em verdade e me temam. Aí no 15 ele está dizendo: olha, se isso for pesado para vocês, escolha quem servir, vão seguir a quem vocês quiserem. Irmão, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Só serve ao Senhor quem reconhece que Ele é Deus de Deus e Senhor dos senhores. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmão. Nós só servimos a Deus porque nós sabemos que só Ele é Deus, que só Ele é Salvador, que só Ele responde, que só Ele guarda, que Ele é Deus que pode todas as coisas. É por isso que nós servimos a Ele, é por isso que nós adoramos a Ele, porque só o nosso Deus é Deus que pode todas as coisas na terra. Aí ele fala aqui, ó, escolha hoje a quem sirva, se aos deuses quem serviram os vossos pais estarem no rio, ou aos deuses que já morreram, em cuja terra habitarás. Aí o Senhor falou para Josué: olha, Josué, fala o povo e diz assim, ó, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem falou isso, irmão? Foi Josué, foi Deus. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Se você for fiel a Ele, temente, andar em sinceridade, não somente você, mas tu e a tua casa servirá ao Senhor. Teu marido vai vir para a presença de Deus, teu filho vai vir para a presença do Senhor, tua casa vai servir ao Senhor. Se você servir ao Deus de Israel, o Deus vivo, a tua casa vai conhecer o Deus vivo também, a tua família vai conhecer o Deus vivo também, os teus filhos vão conhecer o Deus vivo. Enquanto você serve a Deus, tu e a tua casa servirá a Ele também na presença dEle. Isso, irmão, é a promessa de Deus para a sua vida. Se você for fiel a Ele, tu e a tua casa servirás ao Senhor. E o segredo, irmãos, de não desistir até que Jesus venha, é guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Estamos vivendo um dia mau,
de si mesmo, como Paulo falou para Timóteo. Pessoas que negam a doutrina, negam a Jesus. Mas se eu e você permanecer naquilo que fomos chamados, estaremos aguardando a nossa salvação, que é Jesus na Nazaré. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra dessa noite. O Senhor conta a bênção na sua igreja. Em nome de Jesus. Amanhã, sábado, não teremos trabalho. Só domingo agora. Domingo às 9 horas, escola bíblica dominical. E à tarde, trabalho, culto normal, culto. Domingo, culto de adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Esses são os avisos dessa igreja fica em pé. Nessa noite eu quero